Capítulo 5. O justificado tem paz com Deus. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Morte em Adão, vida em Cristo. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor.